Olá, meu nome é Georgia Nardi e sou voluntária do Amor Exigente, aqui na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. É um grande prazer estar com vocês em mais este vídeo da formação à distância, uma abordagem para grupos do Amor Exigentinho. Como sempre nós orientamos, aqui ficam os lembretes sobre a importância do momento, do espaço do acolhimento deste participante que chega ao grupo, a importância de iniciar o encontro com o momento da oração da serenidade, para que eles adquiram essa atitude de iniciar o encontro, unindo ali os sentimentos e os pensamentos. Também a importância da realização de uma espiritualidade, e aqui salientando que dentro da metodologia do amor exigente, essa espiritualidade, ela sempre deverá ser pluralista, porque não se apega a nenhuma religião específica, e sim a importância de uma conexão com o Ser Supremo, independente da religiosidade, da crença de cada um. A faixa etária para a qual eu apresentarei essa abordagem neste vídeo é a de 10 a 12 anos. E hoje apresentarei o 8º princípio da metodologia do programa Amor Exigente. Da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. E esse princípio, o 8º princípio, ele também é denominado esperançador. Que coisa linda, a esperança na mudança, a esperança de dias melhores oriundos de atitudes de mudança. Os enfoques para qual as atividades foram conduzidas e sugeridas aqui, sempre no eu, no outro e na sociedade. No eu, como eu lido com a necessidade de mudança a partir de uma crise. Qual é a minha postura, a minha reação frente à necessidade de mudança? Com relação ao eu e o outro, como a minha mudança impacta na convivência com a minha família ou na sala de aula em que estudo? E com relação ao eu e à sociedade, como posso proporcionar mudanças que levem à solução de problemas ambientais? Então, serão estes os 3 enfoques. O objetivo geral deste princípio é levar a criança ou o adolescente a aprenderem a lidar com situações de crise, vislumbrando a sua superação. E disso, então, surge a necessidade da mudança. Então, para a superação de uma situação de crise, a necessidade, o entendimento da necessidade de mudança. Como objetivos específicos, identificar sentimentos diante de uma situação de crise. Identificar atitudes de ação e reação em momentos de crise. Identificar mudanças que podem advir dos momentos de crise. Então, vejam, basicamente, a gente vai falar das situações em que, diante de uma situação problemática, há a necessidade de mudança como pontos para a superação dos problemas. Então, a importância de sair da zona de conforto e enfrentar os problemas, adotando
atitudes e posturas de mudanças positivas. A indicação literária de hoje é uma história do Manuel Filho, da Editora do Brasil. Maria Mudança. O próprio nome já nos leva a pensar no que vem pela frente, com essa história do Manuel Filho. Tudo começou a mudar na vida de Maria a um belo dia ao fazer a lição de casa. A eletricidade acabou e ela teve que trocar de posição para que o raio de sol que entrava pela fresta da janela pudesse iluminar o caderno e ela terminasse a tarefa. Desde então, Maria passou a mudar tudo e viu que uma mudança gerava outras, ganhando o apelido de Maria Mudança. Eu então apresento como sugestão do momento da história de Leite, essa história, este livro, que tem tudo a ver com a ideia do princípio, administrar bem uma crise para superar os problemas. Então, a sugestão é iniciar a conversa com os alunos por meio desta obra da Editora do Brasil, do Manuel Filho, a Maria Mudança. Após a leitura ou a contação da história, então o mediador escolherá como ele vai apresentar essa obra literária. Ele propõe em seguida uma roda de conversa. A roda de conversa é um momento assim muito importante dentro dos grupos, porque tem o propósito de incentivar que essa criança, que esse jovem apresente as suas opiniões, que aprenda a se expressar, que aprenda a falar, que aprenda a ouvir, que aprenda a aceitar e entender o ponto de vista do outro. Então é um momento assim didático de grande valor e dentro da metodologia do amor exigentinho vem ao encontro do que se espera com o trabalho em relação aos princípios. Então, a partir da apresentação da história da menina Maria, apelidada de Maria Mudança, então o mediador conduzirá um debate sobre o aprendizado possibilitado por uma atitude de mudança. Então, no caso da menina Maria, a necessidade a fez assumir uma atitude de mudança. Ela teve que mudar a posição em que ela se encontrava. Isso, de uma maneira muito ilustrativa, vem nos mostrar que, diante dos problemas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E que mudar faz parte da solução dos nossos problemas, além de ser uma grande oportunidade de aprendizado. A ideia com essa atividade é que os pequenos jovens percebam que mudanças podem ser positivas e melhorar a vida de qualquer pessoa. Então, sair da zona de conforto gera grandes aprendizados e proporciona grandes possibilidades de enfrentamento dos nossos problemas e sua superação. Ainda dentro dessa situação da roda de conversa e a partir então da exploração da história, fazendo a sua compreensão, a interpretação, o mediador então ele aproveita para conversar sobre as principais ideias que vêm aí embutidas nesse oitavo princípio. A questão da mudança, que já foi o ponto forte aí apresentado pela história, mas para o enfrentamento dos nossos problemas,
a importância da definição de alvos. Então, ter um objetivo a alcançar e mirar sempre nesse objetivo, né? Nós não podemos perder de vista qual é o foco principal, né? Para enfrentarmos, então, uma situação de crise, administrarmos bem uma situação de crise. A definição de prioridades, porque quando nós definimos um alvo, nós temos que ter prioridades para alcançá-lo e eliminar tudo aquilo que afete as nossas prioridades. Então, tudo aquilo que afeta as prioridades são aqueles comportamentos, né, inferiores, comportamentos banais que podem prejudicar o alcance dos nossos objetivos. A coerência, porque toda atitude de mudança ela deve ser coerente com o objetivo que se quer alcançar, né? Então, uma coisa está muito atrelada à outra. A questão da autonomia e da codependência. Então, a gente coloca ali essas duas palavras em situações assim opostas, né? A pessoa autônoma e a pessoa codependente. Porque quando o indivíduo tem a autonomia, ele vai saber identificar qual é o seu problema e entender a necessidade da mudança. Ele mesmo se governa, ele não depende do outro dizer que ele precisa mudar, né? A mudança vai partir de dentro para fora. O ambiente influencia muito, né? Sem sombra de dúvida, mas não adianta nada se o indivíduo não quiser mudar, se ele não quiser superar os seus problemas, que é muitas vezes quando ele fica codependente, né? E a codependência vai produzir, inclusive, situações em que ele vai apresentar desculpas, né? Para adiar as mudanças que se fazem necessárias. Então, essas ideias elas devem ser ali trabalhadas ao longo da conversa, né? Então, no caso da menina Maria, né? Então, acabou a eletricidade, ela tinha que fazer a tarefa, então ela teve que analisar a situação ali, com coerência, ela precisava terminar. Definiu o alvo, qual era o alvo? Terminar a lição. A prioridade, ela tinha que encontrar uma circunstância ali que fosse favorável, né, para que ela conseguisse terminar. A prioridade era terminar, ela não podia se distrair com outra coisa. E a autonomia, ela buscou uma atitude para superar a situação, né? Se ela não tivesse essa autonomia e tivesse sempre numa postura de codependência, ela ia inventar uma desculpa, ela ia chegar lá na escola e falar: olha, professora, não deu para fazer a lição porque acabou a energia, né? E isso só ilustrando quantas pessoas que vivem fazendo da vida, né, uma grande desculpa. Então, a criança precisa ser orientada desde pequena a importância do empoderamento frente às situações adversas. No outro momento do encontro, que é aquela parte que eu sempre costumo denominar como mãos na massa, né, o momento de uma atividade prática, o título dessa atividade será Definindo Prioridades. Só que aqui com um enfoque, que aí é aquele que eu disse lá no início com relação à sociedade, o eu e a sociedade, então aqui eu vou focar nas questões ambientais. Então, os materiais, aqueles mesmos materiais que a gente oferece para a criança em atividades de produções artísticas, né, de produções visuais. O mediador, ele vai dividir o seu grupo em subgrupos e a cada um deles será solicitado que eles escrevam no papel uma situação que demonstre uma crise no meio ambiente. Então, eles vão escrever e também ilustrar. Então, aí eles vão combinar, né, entre os participantes ali do subgrupo, né, quem vai escrever, quem vai ajudar a desenhar, ou se todos vão fazer juntos. E eles então escrevem e desenham. Em seguida, o mediador recolhe então
esse material produzido pelos subgrupos e ele troca, né, as atividades ali entre os grupos. E a partir daí, então, aquele grupo vai ler, né, o que eles propuseram, que o outro grupo propôs, analisar a situação e, a partir daí, definir um objetivo, delimitar as prioridades e elaborar um pequeno plano, né, com quais ações, quais atitudes devem ser tomadas para a mudança nessa situação, para a solução deste problema ambiental. Vejam que devemos trazer, né, para o nosso estudo, né, dentro dos princípios, sempre essa questão da responsabilidade social, ter esse ponto de focar nas questões de responsabilidade social do indivíduo cidadão, né, e sua participação cidadã no mundo em que vive, principalmente com relação às questões ambientais. Finalizando o encontro, então, partimos para o momento da definição das metas para a semana. Então, lembrando que meta é sempre um instrumento que nos ajuda a ficar cada vez melhor, e se nós queremos mudança, temos que ter atitudes que levem à mudança. A meta é a ferramenta, é o instrumento que nos ajuda com isso. E aí, sempre lembrando que o mediador do grupo não fará a proposição das metas para cada participante. É cada um que vai escolher a sua. Eu não posso propor o que o outro vai ter que fazer para mudar. Então, se a mudança tem que partir da pessoa, então cada um vai pensar na sua meta. O que o mediador deve fazer, né, para instigar essa reflexão é lançar questionamentos. E a partir desse questionamento, eles vão pensar em qual meta eles vão sugerir para a semana. Então, dos problemas ambientais que foram discutidos lá na atividade de expressão visual, na atividade anterior, qual você escolheria para propor uma meta? E aí eles pensam um pouquinho e vão estabelecendo, né, a meta para a semana. Finalizando o encontro, chegamos no momento da oração da serenidade, né? É muito importante fechar esse encontro com chave de ouro, né? Unindo os bons pensamentos, os bons sentimentos, fortalecendo ainda mais os vínculos que certamente vão surgindo ali entre as pessoas que participam, né, deste grupo. E aí, então, unindo os sentimentos, nós vamos dizendo: eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.